Capítulo 6. Entretanto, a grande preocupação dos colonos era efetuar a exploração completa da ilha, exploração agora com duas finalidades: desentocar a criatura misteriosa, cuja existência já não era mais discutível, e, ao mesmo tempo, descobrir o paradeiro dos piratas, o antro que haviam escolhido, a vida que levavam e o que a colônia devia temer da parte deles. A intenção de Cyrus Smith era partir o quanto antes, porém, como a expedição deveria durar vários dias, pareceu-lhe apropriado carregar a carroça com apetrechos de acampamento e alguns utensílios, o que facilitaria a logística das escalas. Ora, justamente naquele momento, um dos onagros, ferido na perna, não podia ser atrelado, necessitando de alguns dias de repouso. Julgaram conveniente, portanto, adiar a partida em uma semana, isto é, 20 de novembro. O mês de novembro, sob tal latitude, corresponde ao maio das zonas boreais. Estavam, por conseguinte, no verão. O sol começava a incidir sobre o trópico de Capricórnio, gerando os dias mais longos do ano. A época mostrava-se então bastante propícia à expedição planejada, a qual, ainda que não atingisse seu objetivo principal, de certo seria fecunda em descobertas, principalmente do ponto de vista dos espécimes naturais, visto que Cyrus Smith pretendia explorar as densas florestas do faroeste, que se estendiam até a ponta da Península Serpentina. Os colonos decidiram empregar os 9 dias que antecediam a partida na conclusão das obras no Planalto do Mirante. Nesse intervalo, fazia-se necessária a presença de Ayrton no curral, onde os animais domésticos requeriam seus cuidados. Decidiram então que ele passaria 2 dias lá e só retornaria a Granite House após abastecer fartamente os estábulos. Pouco antes de sua partida, Cyrus Smith perguntou se ele não queria a companhia de algum colega, ressaltando que a ilha estava menos segura do que antes. Ayrton não viu utilidade nisso, afinal, ele não só daria conta da tarefa sozinho, como nada temia. Se algum incidente se produzisse no curral ou nas cercanias, ele avisaria imediatamente os colonos telegrafando para Granite House. Ayrton partiu ao amanhecer do dia 9, levando a carroça atrelada a um só dos onagros, e, 2 horas depois, a campainha elétrica anunciava que encontrara tudo em ordem no curral. Durante aqueles 2 dias, Cyrus Smith tratou de executar um plano que visava deixar Granite House de uma vez por todas ao abrigo de qualquer surpresa. Tratava-se de camuflar completamente a saída superior do antigo escoadouro, que já estava cimentada e disfarçada por arbustos e plantas, no ângulo sul do Lago Grant. Nada mais fácil, uma vez que bastava elevar em 60 ou 90 centímetros o nível das águas do lago, sob as quais o orifício ficaria então completamente submerso. Ora, para fazer esse nível subir, bastava construir uma pequena represa nas 2 aberturas às margens do lago, pelas quais se alimentavam o córrego Glicerina e o ribeirão da Grande Cachoeira. Os colonos foram recrutados para esse trabalho, e as 2 barragens, que, aliás, não excediam a 3 ou 4 metros de largura por 1 de altura, foram construídas rapidamente com blocos de rochas bem cimentados. Concluída a obra, era impossível suspeitar da existência da passagem subterrânea na ponta do lago pela qual escoava anteriormente o volume excedente de água. Desnecessário dizer que o pequeno afluente que servia para abastecer a cisterna de Granite House e para operar o elevador fora cuidadosamente preservado, estando descartada, portanto, a hipótese de falta d'água. Içado o elevador, aquele seguro e confortável covil desafiava qualquer surpresa ou ataque relâmpago. Como a obra fora executada com presteza, Pencroff, Gédéon Spilett e Harbert encontraram tempo para dar uma esticada até Porto Balão. O marujo ansiava por saber se a pequena enseada em que estava ancorado o Bonaventure fora visitada pelos degredados. Afinal, observou, esses cavalheiros adentraram a terra pela costa meridional, e, se tiverem seguido pela praia, é de se temer que tenham descoberto o pequeno porto. Nesse caso, eu não daria $50 pelo nosso Bonaventure. Não deixavam de ter fundamento as apreensões de Pencroff e uma visita a Porto Balão pareceu a todos bastante oportuna. O grupo partiu então no dia 10 de novembro, após o almoço, e bem armado. Pencroff, introduzindo ostensivamente 2 balas em cada cano de sua espingarda, chacoalhava a cabeça, o que não pressagiava nada de bom para qualquer um que se aproximasse dele além da conta. Bicho ou homem, dizia ele. Gédéon Spilett e Harbert também pegaram suas espingardas, e por volta das 3 horas, os 3 deixaram Granite House. Nab acompanhou-os até o cotovelo do Mercy e, depois que eles passaram, levantou a ponte. Combinaram que um tiro de espingarda anunciaria a volta dos colonos e que Nab, a esse sinal,
retornaria para restabelecer a ligação entre as duas margens do rio. O pequeno grupo avançou diretamente pela estrada do porto em direção à costa meridional da ilha. Era uma distância de apenas 5 quilômetros, mas Gideon Spilett e seus companheiros levaram 2 horas para transpô-la. Assim, haviam vistoriado toda a orla do caminho, tanto para o lado da mata fechada como para o do pântano das Tadornas. Não encontraram nenhum vestígio dos fugitivos, que, sem dúvida, ainda sem saberem o número dos colonos e os meios de defesa de que dispunham, deviam ter se dirigido para as regiões menos acessíveis da ilha. Chegando a Porto Balão, Pencroff viu com extrema satisfação o Bonaventure tranquilamente fundeado na apertada angra. De resto, o ancoradouro achava-se tão bem protegido em meio aos altos rochedos que nem do mar, nem da terra era possível avistá-lo, a menos que se estivesse no local ou sobre ele. Vamos, disse Pencroff, os tratantes ainda não passaram por aqui. Os répteis preferem o capinzal, e é evidentemente no faroeste que os encontraremos. Sorte a nossa, pois se eles houvessem encontrado o Bonaventure, acrescentou Harbert, fugiriam nele, o que nos teria impedido de retornar em breve à Ilha Tabor. Isso mostra, opinou o repórter, como é importante deixarmos uma mensagem lá informando a localização da Ilha Lincoln e do novo alojamento de Ayrton, para o caso de o iate escocês vir resgatá-lo. Muito bem, o Bonaventure continua firme, Sr. Spilett, exclamou o marujo. Sua tripulação e ele estão prontos para largar ao primeiro sinal. Creio que esta será a primeira coisa que faremos tão logo nossa expedição pela ilha estiver concluída. Afinal de contas, é possível que esse desconhecido, se é que vamos encontrá-lo, saiba coisas insuspeitas sobre a Ilha Lincoln e a Ilha Tabor. Não esqueçamos que ele é o autor inconteste da mensagem, e talvez tenha alguma informação sobre o retorno do iate. Com 1000 diabos! Praguejou Pencroff. Quem pode ser? O sujeito nos conhece e nós não o conhecemos. Se for um simples náufrago, por que se esconderia? Somos pessoas decentes, suponho, e companhia de pessoas decentes não desagrada a ninguém. Terá vindo voluntariamente para cá? Pode deixar a ilha se bem lhe aprouver? Ainda se encontra nela? Sumiu. Conversando assim, Pencroff, Harbert e Gideon Spilett subiram a bordo e percorriam o convés do Bonaventure. De repente, examinando a abita na qual se enrolava o cabo da âncora, o marujo exclamou: Ei! Que negócio é esse? Essa é demais! O que há, Pencroff? Perguntou o repórter. Que não fui eu quem deu esse nó. E Pencroff apontava a corda que amarrava o cabo na abita para impedi-lo de correr. Como assim, não foi você? Perguntou Gideon Spilett. Não fui eu. Juro. Este é um nó simples e tenho o hábito de fazê-lo duplo. Não teria se equivocado, Pencroff? De jeito nenhum. Afirmou o marujo. Já é por reflexo e a mão não se engana. Então os degredados teriam vindo a bordo? Perguntou Harbert. Não faço ideia, respondeu Pencroff. O que é certo é que ergueram a âncora do Bonaventure e fundearam novamente. Vejam. Outra prova. Correram tanto o cabo da âncora que sua capa não está mais tocando no escovém. Repito que usaram nossa embarcação. Mas se fossem os corsários, teriam saqueado o barco ou mesmo zarpado de vez. Zarpado. E para onde? Para a Ilha Tabor. Duvidou Pencroff. Acha mesmo que eles teriam se aventurado numa embarcação tão rudimentar? Aliás, se assim fosse, teríamos de admitir que sabiam da ilhota, respondeu o repórter. Seja como for, disse o marujo, não me chamo mais Bonaventure Pencroff, de Vineyard, se o nosso Bonaventure não navegou sem a nossa presença a bordo. O marujo mostrava-se de tal forma assertivo que nem Gideon Spilett nem Harbert ousaram contestar suas declarações. Era evidente que a embarcação se deslocara um pouco desde que Pencroff a conduzira até Porto Balão. Para o marujo, não restava dúvida de que a âncora fora levantada e, depois, mais tarde, lançada novamente no fundo do mar. Ora, qual o sentido dessas duas manobras se não fosse visando algum périplo? Mas como não teríamos visto o Bonaventure passar ao largo da ilha? Questionou o repórter, que tentava formular todas as objeções possíveis.
Ora, Sr. Spilett, respondeu o marujo, bastar zarpar à noite com uma boa brisa para, em 2 horas, estar fora do campo de visão da ilha. Muito bem, redarguiu Gedeon Spilett. Insisto e pergunto, com que finalidade os degredados teriam usado o Bonaventure e em seguida o devolvido ao seu porto de origem? Ponha isso no rol de coisas inexplicáveis e vamos esquecer o assunto. Tornou o marujo. O importante era que o Bonaventure estivesse aqui, e aqui ele está. Infelizmente, se os corsários o tomarem de novo, é bem possível que não o encontremos mais de volta no lugar. Então, Pencroff, disse Harbert, não seria prudente levar o Bonaventure para defronte de Granite House? Sim e não, respondeu Pencroff, quer dizer, não. A foz do Mercy é um péssimo lugar para uma embarcação, e o mar, lá, uma verdadeira pororoca. Mas escergando-o pela areia, até o sopé das chaminés. Talvez, sim, respondeu Pencroff. Em todo caso, visto que deixaremos Granite House para uma longa excursão, penso que, durante nossa ausência, o Bonaventure ficará mais seguro aqui e que está é a medida mais correta até que enxotemos esses malandros da nossa ilha. É a minha opinião também, disse o repórter. Pelo menos assim, em caso de mau tempo, ele não ficará exposto como na foz do Mercy. Mas e se os piratas vierem visitá-lo outra vez? Inquietou-se Harbert. Pois bem, meu rapaz, respondeu Pencroff, não o encontrando aqui, iriam na mesma hora procurá-lo do lado de Granite House, e nada os impediria de apoderar-se dele durante nossa ausência. Penso, portanto, como o Sr. Spilett, que o melhor é deixá-lo ancorado em Porto Balão. Porém, na nossa volta, caso ainda não tenhamos livrado a ilha desses patifes, seria prudente conservar o barco em Granite House até eliminarmos qualquer possibilidade de uma nova e indesejável visita. Combinado. A caminho, disse o repórter. Assim que chegaram a Granite House, Pencroff, Harbert e Gedeon Spilett relataram o ocorrido ao engenheiro, que aprovou suas medidas para o presente e para o futuro. Prometeu inclusive ao marujo estudar a zona do canal situada entre o Recife e a costa, a fim de verificar se não seria possível criar ali um porto artificial por meio de quebra-mares. Dessa forma, o Bonaventure estaria sempre ao alcance e à vista dos colonos, e em caso de necessidade, lacrado. Na mesma noite passaram um telegrama para Ayrton pedindo-lhe que trouxesse do curral um casal de cabras, que Nab queria aclimatar nas pastagens do Planalto. Fato curioso, Ayrton não acusou o recebimento do telegrama, como era seu costume, o que, naturalmente, inquietou ao engenheiro. Por outro lado, também era possível que ele não se encontrasse no curral ou estivesse a caminho de Granite House. Afinal, partirá 2 dias antes, ficando de voltar, no mais tardar, na noite do dia 10 ou na manhã do dia 11. Os colonos então esperaram que Ayrton aparecesse nas encostas do mirante. Nab e Harbert foram, inclusive, postar-se nas cercanias da ponte, a fim de abaixá-la quando seu companheiro viesse. No entanto, já eram 10 da noite e nem sinal de Ayrton. Julgaram então conveniente passar outro telegrama, pedindo resposta imediata. A campainha de Granite House permaneceu muda. A preocupação dos colonos aumentou. O que teria acontecido? Ayrton não estaria mais no curral? Ou, se estava, perderá a liberdade de ação? Deveriam ir até lá naquela noite escura? Debateram. Uns queriam partir, outros, ficar. Ora, sugeriu Harbert, pode ser que o telégrafo tenha sofrido algum acidente e parado de funcionar. É possível, concordou o repórter. Esperemos até amanhã, propôs Cyrus Smith. De fato, é possível que Ayrton não tenha recebido nossa mensagem, assim como não recebemos a sua. Esperaram, e, nada mais compreensível, com certa ansiedade. Desde as primeiras luzes do dia 11 de novembro, Cyrus Smith voltará a lançar corrente elétrica através do fio sem receber nenhuma resposta. Tentou novamente, mesmo resultado. Direto para o curral. Ordenou. E armados. Acrescentou Pencroff. Decidiram então que Granite House não ficaria desprotegida e que Nab permaneceria lá. Após acompanhar os colegas até o córrego Glicerina, ele levantaria a ponte, emboscado atrás de uma árvore, aguardaria o retorno deles ou de Ayrton.
No caso de os piratas aparecerem e ameaçarem transpor a passagem, ele tentaria detê-los a tiros de espingarda e, em última instância, se refugiaria em Granite House, onde, uma vez içado o elevador, estaria em segurança. Smith, Spiller, Arbeth e Pencroff deviam dirigir-se diretamente ao curral, e, caso lá não encontrassem Ayrton, dar uma batida no bosque das cercanias. Às 6 horas da manhã, o grupo havia atravessado o córrego Glicerina e se posicionado atrás de um cômoro, coroado por imensos dragoeiros, na margem esquerda do riacho. Os colonos, deixando para trás o planalto do mirante, tomaram imediatamente a estrada do curral. Carregavam os fuzis no ombro, preparados para abrir fogo à menor demonstração hostil. As 2 carabinas e os 2 fuzis estavam carregados. As capoeiras, de ambos os lados da estrada, eram cerradas, podendo esconder facilmente malfeitores. Estes, graças às suas armas, eram realmente temerários. Os colonos seguiam céleres e silenciosos. Top ia na frente, ora correndo pelo caminho, ora fazendo algum desvio pela mata, mas sempre mudo e não parecendo pressentir nada insólito. E podia-se contar que o fiel cão não se deixaria surpreender e latiria ao menor sinal de perigo. Pela estrada, Cyrus Smith e seus companheiros seguiam um fio telegráfico que ligava o curral a Granite House. Após procurarem ao longo de aproximadamente 3 quilômetros, ainda não haviam observado nenhuma solução de continuidade. Os postes estavam em bom estado, os isolantes intactos, o fio normalmente retesado. Todavia, a partir daquele ponto, o engenheiro observou que a tensão parecia afrouxar, e, por fim, ao chegar ao poste no 74, Arbeth, que encabeçava a marcha, parou, gritando: "O fio está arrebentado!" Seus companheiros apertaram o passo e chegaram ao local onde o rapaz se detivera. Ali, o poste derrubado se achava atravessado na estrada. A solução de continuidade do fio estava portanto constatada, e era evidente que os telegramas de Granite House não haviam sido recebidos no curral, nem os do curral em Granite House. "Não foi o vento que derrubou esse poste", observou Pencroff. "Não", respondeu Gédéon Spilett. "A terra foi escavada em sua base e ele se desenraizou pela mão do homem. Além disso, o fio está cortado", acrescentou Arbeth, mostrando as 2 pontas do fio de ferro, que fora violentamente rompido. "O rompimento é recente?" perguntou Cyrus Smith. "Sim", respondeu Arbeth, "foi produzido há bem pouco tempo." "Ao curral! Ao curral!" gritou o marujo. Os colonos encontravam-se então a meio caminho de Granite House e do curral. Restavam-lhes ainda 4 quilômetros a percorrer. Apertaram o passo. De fato, tudo levava a crer que algum grave acontecimento se dera no curral. Ayrton certamente enviará um telegrama, que não chegará, mas não era esse o motivo da aflição de seus companheiros, e sim, em circunstância ainda mais inexplicável, o fato de Ayrton, que prometera voltar na noite anterior, não ter aparecido. Resumindo, não fora à toa que toda a comunicação entre o curral e Granite House se interrompera, e quem, à exceção dos corsários, tinha interesse em interromper essa comunicação? Puseram-se então a correr, preocupadíssimos. Sinceramente afeiçoados ao novo companheiro, iriam encontrá-lo golpeado pela mão daqueles dos quais um dia fora chefe? Não demoraram a chegar ao ponto em que a estrada margeava o pequeno riacho afluente do Córrego Vermelho, o qual irrigava as pastagens do curral. Moderaram então os passos, a fim de não estarem esbaforidos no momento em que a luta talvez se tornasse necessária. As espingardas não estavam mais travadas, e sim engatilhadas. Cada um vigiava um recanto da floresta. Top emitia alguns rosnados surdos, o que não era de bom augúrio. Finalmente, o terreno cercado surgiu através das árvores. Não se via sinal de estragos. O portão estava fechado normalmente. Um silêncio profundo reinava no curral. Não se ouviam nem os balidos costumeiros dos carneiros selvagens, nem a voz de Ayrton. "Entremos", disse Cyrus Smith. E o engenheiro avançou, enquanto seus companheiros, de atalaia a 20 passos dele, preparavam-se para fazer fogo. Cyrus Smith ergueu o trinco interno do portão e ia empurrar um dos batentes, quando Top latiu com veemência. Um estampido ressoou acima da cerca, e em resposta a ele um grito de dor. Arbeth, atingido por uma bala, jazia no solo.